de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Diz assim, irmãos: questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Até quando prostrarei diante de ti? Violência, sem que traga alguma salvação. Por que me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, discórdia, e o litígio é comum. Por esse motivo, a lei e os direitos se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam, extorquem o justo, e assim a justiça é pervertida. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, a Bíblia nos traz relato, irmãos, do povo, do passado bíblico. A Bíblia faz menção, irmãos, das culturas, da época, e em especial, irmãos, ela destaca a nação de Israel. E nós vemos, irmãos, que a Bíblia ela não vai omitir os estágios, irmãos, que Israel tem no seu dia a dia, na sua convivência, no seu relacionamento com Deus, com as nações vizinhas. Então a Bíblia ela vai mostrar, irmãos, os momentos vividos por Israel, momentos das conquistas, momentos, irmãos, das derrotas, e momentos também, irmãos, da qual a nação saía fora do relacionamento com Deus, aonde, irmãos, eles pecavam diante do Senhor. Então a Bíblia, irmãos, ela vai mostrar essas fases, e este que nós lemos aqui no livro de Abacuque, é um período, da qual, irmãos, a nação de Israel, o povo de Israel está atravessando. Um momento, meus amados irmãos, pelo qual o profeta está vivenciando, um momento, irmãos, com a qual ele fica indignado. Ele olha, irmãos, e ele começa, então, ver, irmãos, e alguma coisa vai indagar no seu coração, algumas questões, algumas perguntas. Então o momento que o profeta, irmãos, Abacuque está vivendo é um momento difícil, pois Israel se encontra sobre o juízo e a correção de Deus. E uma das coisas que ele observa, irmãos, e que traz um grande enigma no coração do profeta, era o silêncio de Deus. O que incomoda o coração do profeta é porque Deus está silencioso no meio de um momento da qual, irmãos, a nação está sendo açoitada, aprisionada. O porquê que Deus, irmãos, está quieto, não se move, não faz nada. E aquilo, irmãos, leva o profeta a ir ter com Deus em oração. E o interessante, irmãos, é que Abacuque, ele era consciente, irmãos, do pecado do povo. O problema, irmãos, da primeira questão de Abacuque questionar a Deus, não é porque Deus
Não estava, irmãos, trazendo juízo, socorrendo, não. Abacuque, em primeira mão, ele está dizendo para si mesmo: olha, por que o Senhor está demorando em corrigir? Por que o Senhor está demorando em trazer essa correção? Abacuque, ele tinha consciência do estado em que atravessava a nação de Israel. E ele olha e ele diz: mas por que o Senhor está quieto? Por que o Senhor está, como que se diz, está parado? Por que Ele não traz logo juízo? É tempo de, como que se diz, é melhor corrigir, é melhor trazer novamente para o caminho do que deixar se perder mais além daquilo que tem se perdido. E o Abacuque, ele tem essa consciência. Né, irmãos? Toda a nação, independente da classe social, estava, irmãos, afetada pelo pecado. Pecado da idolatria, pecado, meus amados irmãos, que haviam feito eles corromper a aliança, o relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, ou seja, cujo Deus, irmãos, está na direção dessa nação. Então eu e você, irmãos, temos que ter uma visão. Temos que olhar, irmãos, e procurar entender o nosso estado diante de Deus. Porque Abacuque estava olhando, Abacuque estava vendo, e o que ele via, irmãos, não lhe agradava, porque ele via um povo, que era, irmãos, a menina dos olhos do Senhor. Ele via um povo que foi escolhido por Deus, a dedo, que se tornou propriedade exclusiva do Senhor, mas que nunca reconheceram os benefícios de Deus, sempre transgrediam, sempre, irmãos, desobedeciam, sempre andava fora da linha, sempre, irmãos, se dobrava diante de deuses estranhos, como Baal, Baalim, Astarote, tantos outros deuses pagãos. Então, irmãos, ele olha, do menor ao maior, irmãos, do pobre ao rico, todos estão, irmãos, afetados pelo pecado. E ele olha, irmãos, e ele questiona: mas Senhor, por quê? Por que Deus não derrama logo o seu juízo? Por que Deus não traz o seu juízo logo? O nosso povo está sendo consumido pelo pecado, escravizado, preso, cativo. E por que Deus não faz algo? E aí nós vemos então, irmãos, o capítulo 1, capítulo 2 e o 3, irmãos, oração e resposta, perguntas e resposta. Em segundo lugar, nós vemos, irmãos, por que usar um povo mais pecador para trazer juízo? O tema dessa mensagem é: varrendo a sujeira com a vassoura suja. Limpando uma nação com uma vassoura suja. Por que Deus está fazendo? Também gerava essa indagação no coração de Abacuque. Mas por que ele vai pegar a prostituta para corrigir a mãe de família? Mas Deus tem os seus porquês. Agora, irmãos, quando você olha para esse cenário, às vezes você também não se pega se perguntando: por que Deus? Por que eu? Né? Porque, irmãos, nós temos essa facilidade de transgredir, de fazer o que não é para fazer. Paulo, ele diz algo tremendo sobre isso: olha, aquilo que é para me fazer eu não faço, mas aquilo que não é para fazer, aí eu pego e faço. Ou seja, irmãos, o ser humano não foi feito para pecar, mas ele peca. O ser humano não foi feito, irmãos, para transgredir a lei, mas ele transgride. Então, irmãos, nós temos que ficar esperto. Mas a pergunta a se fazer era, irmãos, primeiro, onde Deus está na história da nossa vida?
Porque Abacuque ele pergunta, mas aonde está Deus, que não vem com um juízo? Ele está questionando, ele está perguntando, porque o que ele está vendo ao seu redor, irmãos, força ele a fazer essas perguntas. E nós, irmãos, que pergunta que eu e você temos feito para Deus? Qual que é o nosso questionamento diante do Senhor? Diante da história, do momento em que nós estamos vivendo? O momento apóstata, o momento onde, irmãos, as pessoas estão indo para longe do reino. Não se importam mais com o reino, com a igreja, tanto fez, tanto faz. Qual é a pergunta que eu e você temos feito, irmãos? Porque também nós questionamos, nós também se perguntamos, sim ou não? Ou será que é só eu, irmãos? E o interessante, irmãos, é que Deus nos dá o direito de perguntar coisas para Ele. É por isso que diante, irmãos, do profeta Jeremias, ele vai dizer, olha, clama a mim e eu responder-te-ei. Mas qual é o nível das perguntas que nós temos feito para Deus? Como que nós temos questionado ao Senhor, Senhor, será que esse ano eu troco de carro, eu compro a casa? Qual que é o nível de pergunta que temos feito diante do Senhor? Porque o questionamento de Abacuque é, Senhor, por que que o Senhor não traz logo o juízo para que essa nação pare de pecar, pare de transgredir? Então, irmãos, aonde que está Deus na história da nossa vida? Como que Deus tem agido em nós e por nós? Se você tivesse agora, irmãos, um momento para avaliar o seu cristianismo, qual seria a sua avaliação? Como que você se avaliaria como cristão? Como que você, irmãos, encontraria Deus agindo na sua vida? Quais que seriam os feitos do Senhor na tua vida? Que caracterizava a presença dEle na tua vida? Qual que são os focos, irmãos, que te coloca e apresenta a presença de Deus na tua vida? Segundo lugar, irmãos, é onde eu estou na história. Porque muitas das vezes nós só olhamos o papel de Deus, esquecemos o nosso. Deus, Ele tem a sua função na história, irmãos, da criação do homem, na história de mundo, na história aonde, irmãos, Ele fundamenta todos os procedimentos da criação, estabiliza a vida do homem. Então nós vemos que Deus está em todo momento na história cuidando, como se Ele tivesse tudo na palma da sua mão, tintim por tintim. Deus não esquece de nada. Mas o problema, irmãos, é que nessa história Deus está fazendo o papel dele, mas eu tenho, irmãos, a minha história, aonde eu estou na história, aonde eu encontro Deus, mas aonde Deus me encontra nessa história. Eu consigo ver Deus, mas agora Deus consegue me ver? Porque eu também, irmãos, faço parte. Qual é o nível do meu relacionamento com o Senhor? Se Ele também tivesse que analisar, irmãos, a mim, será que Ele me aprovaria ou Ele me reprovaria? É uma questão. É uma questão de se perguntar. Nós não podemos, irmãos, deixar passar essa realidade de que só Deus tem que ser aprovado. Nós também somos avaliados. E agora, irmãos, nessa avaliação de Deus, qual nota que de 1 a 10 Ele daria para nós? Amado, nós somos responsáveis por nossas ações. Abacuque tinha essa consciência. O que a nação estava vivendo era fruto das suas ações.
O que o povo de Israel estava passando, irmãos, em cativeiro, era porque havia transgredido. E muitas das vezes, irmãos, nós não podemos questionar muito a Deus o porquê que eu, Senhor, estou passando. Porque quando eu questiono Deus e me isolo na história, eu não posso fazer isso. Eu tenho que me incluir, irmãos, na história. E quando eu perguntar por que eu estou passando isso para Deus, eu tenho que entender que são muitas das vezes frutos da minha ação. Está entendendo? Então, irmãos, quando o povo olhava para a lei, eles iam ver, olha, não farás deuses, não se curvarás a eles, não adorará-los. E muitas das vezes, irmãos, essa regra era quebrada. Curvavam diante de outros deuses. Então, irmão, muitas das vezes perguntar, Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? O problema, irmãos, não é o esquecimento, mas é o distanciamento. Deus não se esquece, Deus não se esconde. O problema é o caminho em que nós estamos percorrendo para chegar a Deus. Se não for o caminho certo, irmãos, atalho não nos leva. O único caminho que a Bíblia vai falar que nos levará a Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, amado, aonde você quer chegar na eternidade? Qual caminho te levará a ela? Se não for o caminho chamado Cristo Jesus, então você, irmãos, não vai chegar a Deus, porque o único caminho que leva a Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos protagonistas, irmãos, da nossa história. Nós fazemos parte dela. Mas entre acertos e erros, irmãos, que temos cometido, não desestabiliza Deus, irmãos, no cenário. Deus está presente. Deus, irmãos, está fazendo parte. Aí é independente. Se você se sente, irmãos, que está passando um momento bom, se você acha que você está passando um momento ruim na sua vida, porque ninguém está, irmãos, né? Cada um está passando uma história aqui. Cada um, irmãos, está enfrentando, irmãos, uma circunstância. Cada um, irmãos, tem orado mais do que o outro, tem frequentado mais a igreja do que o outro, tem dizimado mais do que o outro. Se nós fosse, como se diz, fazer uma pesquisa de membresia aqui, nós ia encontrar níveis, né, irmãos, de todos os jeitos. Então, nem todos estão no mesmo nível, mas Deus está em todos os níveis. Está entendendo, irmãos? Aquele nível mais baixo ou mais alto. Você que está, como se diz, irmãos, cuspindo no chão e abençoado, que cada guspe que você dá nasce um pé, irmãos, de tão abençoado que está a saliva. Mas tem, irmãos, que nem jogando um balde d'água nasce, a semente morre antes de... Mas Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas. Deus está governando tudo. Deus está, irmãos, né? Agora, irmãos, se nós estamos achando como Abacuque que está demorando, nós temos que entender, irmãos, que todas as coisas se estabelecem pela vontade dEle. O mover dEle na nossa vida, irmãos, é no momento certo. Nós, irmãos, que somos, como que se diz, irmãos, preocupados demais em achar que Deus, irmãos, não vem, ou que Deus está atrasado, ou que Ele já passou e nós não estávamos no lugar. É uma questão, irmãos, de análise, de necessidade. É a mesma coisa do tempo. Quando você não tem nada para fazer, irmãos, o tempo não passa. Mas quando você tem alguma coisa para fazer, ele voa, não é assim? É aquilo que te ocupa. É o que te move. O reino de Deus tem ocupado a sua vida, então Ele vai mover a sua vida. Agora, irmão, se você não tem nada com o reino de Deus,
o tempo vai demorar para passar. É o modo de você entender, né? Depende daquilo que você investe, irmãos, você tem o resultado. Se nós temos investido no pecado, irmãos, nas transgressões da lei, irmãos, me perdoam, o juízo ele vem como correção. E não tem jeito, irmãos, o plantio plantou, colheu, não é assim? Agora, não queira você plantar arroz e querer, irmãos, né? Plantar espinho e querer colher arroz, não tem jeito. Se você viver uma vida de pecado, irmãos, o resultado da sua colheita não é boa. O interessante, irmãos, é que Deus não tarda e não falha. No momento certo, Deus, irmãos, Ele trará o juízo. Ou seja, nos fará colher acerca do que plantamos. E até parece, irmãos, que muitas das vezes, nós nos acostumamos com o pecado, não é assim? Estou pecando, estou errando. Parece que isso daí é bobeira do pastor. Não é, irmão. Porque existe o momento certo. Ai, meu Deus. O problema, irmãos, é que o cristão do século 21, ele está sendo, irmãos, parece que, como se diz, irmãos, sendo projetado dentro de uma incubadora, que ele vai ser, irmãos, criado dentro, como que se diz, irmãos, do propósito do homem. Irmãos, nós não podemos quebrar princípios de lei. E muitas das vezes, irmãos, parece que, né, nós conseguimos dobrar a rua, sem ter problema nenhum. Mas um dia, irmãos, nós nos deparamos com ela. Nós precisamos mudar o nosso conceito, irmãos. E uma das coisas, irmãos, que Deus pede para Abacuque é, olha, escreve, faz o mural, ao ponto das pessoas passarem correndo e ler. Mostrem para elas. Sabe, irmãos, o problema é que nós estamos errando muito e achamos que estamos bem. Não vem correção, não vem nada, né? Mas um dia chega, irmãos. Um dia chega. Sabe, nós que acostumamos fazer coisas, irmãos, que está fora do padrão ético e moral do Senhor, um dia a cobrança vem. Você conseguiu passar na barreira da polícia sem carta, mas está dirigindo. Um dia você vai ser pego. E aí? Você vai colocar a culpa em quem? Em Deus? Quem que você vai, irmãos, enganar? Não, você está enganando a si mesmo. Sabe, irmãos, nós não podemos construir dentro de uma equivalência para as nossas vidas que não vai dar base de sustentação. Construir a casa, mas esquecido do alicerce, irmão, só a parede não se sustenta, uma hora cai. É a casa edificada sobre areia. Hoje nós estamos vivendo um mundo modernismo, irmãos, aonde a vaidade, a lascívia, tem sido, irmãos, introduzida dentro de nós. Nossa juventude não ora, não fala mais, irmãos, não vem mais na igreja. Mas você entra para o mundo das internet e lá está ele, irmãos. As nossas irmãzinhas com o dedinho na boca, os nossos jovens sem camisa, pagando de bonzão. É o cristianismo que nós estamos vivendo. Os pais já perderam, irmãos, o controle da família. Como se diz, irmãos, é os galizezinhos que mandam, irmãos, como se diz no galinheiro. Papai e mamãe já não tem mais autoridade. A família está sendo destruída. A nação está pecaminosa, cada vez mais se afundando no limbo. Mas a Bíblia diz que Abacuque, irmãos, ele está errado. Irmãos, está na hora de nós pararmos e observar o que está errado. Você acha normal, irmãos, o que estamos vivendo como cristão? É normal para você? Se for normal é porque nós já nos conformamos com esse mundo. Mas para aqueles que ainda não se conformou com esse mundo, irmãos,
Então, quando olha para ele, tem aquele sentimento de terror. Dá medo, irmãos, de andar lá fora. Hoje a turma está tendo medo de estar aqui dentro. Enfrenta, irmãos, pandemia na fila do banco. Enfrenta, irmãos, pandemia dentro do supermercado. Enfrenta a pandemia, irmãos, a todo momento, nos barzinhos, nas lanchonetes. Mas quando se fala de igreja, irmãos, tem medo. Não, pastor, nós não pode aglomerar. Está tudo invertido, irmãos. E aí, como que eu me encontro na história? Então, se eu encontrar Deus, irmãos, eu vou ver como se diz, um personagem que faz o papel. Mas e a minha? E o meu personagem na história, irmãos? Como que eu estou fazendo? Deus não está desestabilizado, irmãos, com o que o homem está vivendo. Ele continua sendo Deus. Esse momento da história de Israel aqui, irmão, ele era Deus, ele estava no controle, Deus está no controle. Não importa, irmãos, Deus está no controle. Agora, quem tem que se controlar somos nós, e entrar, irmãos, na vereda da justiça do Senhor, amém? Olha o que diz, irmãos, o capítulo 2, o versículo 20, diz assim: mas Yahvé, sim, Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, versículo 20. Esse versículo mostra, irmãos, que Deus está no controle, está no templo. Deus está dentro de nós, irmãos, governando, nos cuidando, nos guiando, nos direcionando, mostrando que possamos ser e fazer como Abacuque, reconhecer o senhorio. No capítulo 3, irmãos, Abacuque faz menção do agir de Deus e entende que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque se você pegar do capítulo 2, você vai ver, irmãos, Deus se expressando a Abacuque. E Deus está falando: Abacuque, eu estou no controle. Porque ele vai dizer assim, no capítulo 3, Senhor, ouvir falar da sua fama. E Abacuque, irmãos, ele expressa a fama do Senhor contra os inimigos da nação israelita. E Deus, irmãos, não pela demora ou pela rapidez, mas no tempo certo, Ele abate todos os inimigos de Israel. Então, amados, Abacuque, ele entende uma coisa: não importa o tempo, a estação, se estamos ou não com um ferrolho na mão, se é tempo de pandemia ou de saúde, não importa, irmão. O que importa é que Deus está no controle de todas as coisas. E aí ele vai dizer: olha, ainda que não tenha fruto na figueira, ainda que as vacas nos currais sejam levadas, ele está dizendo o que para Deus? Senhor, não importa. O que importa é que o Senhor, no momento certo, o Senhor se levantará. Amados, com isso, eu e você temos que ter, irmãos, o entendimento que não importa, irmãos, o momento que nós estamos passando, se você está bem ou está mal espiritualmente, está bem espiritualmente, não importa. Irmãos, Deus, Ele está no controle. Deus governa tudo. Irmãos, então, irmãos, para mim adorá-lo, não depende, irmãos, se eu saio daqui com a casa hoje, se eu saio daqui com o carro. Irmãos, não é isso que vai, irmãos, me mostrar Deus na minha vida. Mas o que vai mostrar Deus na minha vida, irmãos, é eu entender que, independente de circunstância, eu tenho que crer que Ele está no controle. Nada sai fora, irmãos, do controle de Deus. Abacuque entendeu. E muitas das vezes nós também reclamamos: mas por que eu, Senhor? Eu que venho toda terça, toda quinta, todo sábado, por que eu faço isso, Senhor? E aquela pessoa que não faz nada, está conseguindo, está indo, né, irmãos? Nós somos, irmãos, Deus até entende esses questionamentos, porque Ele sabe como que é o nosso coração, a nossa mente, o nosso egoísmo. Deus sabe, né, irmãos?
Porque nós temos essa tendência, irmãos, quanto mais temos, mais queremos, e Deus, Ele entende tudo isso, sabe, irmão, mas o que Ele quer que nós entendamos acerca dEle, é que Ele está no controle de todas as coisas, independente de qualquer circunstâncias adversas que estamos, irmãos, atravessando, Ele está no controle, e nós temos que colocar, irmãos, a nossa adoração, irmãos, dentro de uma questão de que não depende da circunstância. Eu adoro Ele dentro de Babilônia, eu adoro Ele dentro do Egito, eu adoro Ele em qualquer canto que eu estiver, tendo ou não tendo, vindo para a igreja de a pé ou de carro, irmãos, não importa a situação, pagando aluguel ou casa, não importa, irmãos, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que louvar o nome dEle, porque Ele, irmãos, está no controle. Deus é mais do que qualquer coisa que eu posso possuir em nome da fé. Ele é justiça, Ele é juízo, Ele traz, irmãos, como que se diz, a correção no momento certo. Irmãos, nós estamos passando uma história, na nossa história de vida, no presente século, irmão, pergunto eu, não é a ação dos homens, catástrofe natural? O homem hoje, irmãos, para o bem do seu bem prazer, o que o homem tem feito com a natureza? O que o homem, irmãos, tem feito? Para você observar. Agora, o que eu e você temos feito? Como cristão. Você está entendendo, irmãos? Então, nós temos nosso papel, nossa parcela. Então, irmãos, que nós possamos fazer diante do Senhor, irmãos, o que for preciso, que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, reconhecer, irmãos, que Deus está no controle. Nada, irmãos, está passando diante do Senhor sem Ele perceber qualquer coisa. Nós dentro da igreja, nós em casa, nós no trabalho, nós na escola, nós na internet, nós na madrugada na televisão, irmãos, Deus está vendo todas as coisas, e sobre tudo que Ele está vendo, juízo virá. Coloquemos de pé, irmão.